Senhor presidente dessa sessão, senador José Medeiros, caros colegas senadoras e senadores, eu preciso fazer a leitura e até em homenagem à minha categoria, que tive a honra de exercer a profissão durante várias décadas como jornalista profissional, filiada ainda hoje ao Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, pagando mensalidade, que eu falo nessa hora, nessa tribuna, e quero fazer a leitura na íntegra, não entendendo que a simples transcrição nos anais do Senado seja suficiente. É preciso que as pessoas que não leem o jornal O Globo ou a coluna da jornalista Miriam Leitão, colunista também da TV Globo, que o que aconteceu com essa jornalista, conhecida e premiada por vários órgãos, inclusive internacionais, o que ela escreveu na coluna de hoje e que eu vou agora reproduzir aqui nesta tribuna. O ódio a bordo. Foram 2 horas de gritos, ameaças e xingamentos por parte de delegados do PT em um voo de Brasília ao Rio. Lula tem estimulado o ódio, citando meu nome com frequência em comícios. Sofri um ataque de violência verbal por parte de delegados do PT dentro de um voo. Foram 2 horas de gritos, xingamentos, palavras de ordem contra mim e contra a TV Globo. Não eram jovens militantes, eram homens e mulheres representantes partidários, alguns já em seus 50 anos. Fui ameaçada, tive meu nome achincalhado e fui acusada de ter defendido posições que não defendo. Sábado, 3 de junho, o voo 6237 da Avianca, das 19h05 de Brasília para o Santos Dumont, estava no horário. O Congresso do PT, em Brasília, havia acabado naquela tarde e, por isso, eles estavam ainda vestidos com camisetas do encontro. Eu tinha ido a Brasília gravar o programa da Globo News. Antes de chegar ao portão, fui comprar água e ouvi gritos do outro lado. Olhei instintivamente e vi que um grupo me dirigia ofensas. O barulho parou em seguida e achei que embarcariam em outro voo. Antes de chegar ao portão, aliás, fui uma das primeiras a entrar no avião e me sentei no 15C, a poltrona. Logo depois, eles entraram e começaram as hostilidades antes mesmo de se sentarem. Por coincidência, estavam todos, talvez uns 20, em cadeiras próximas de mim. Alguns à minha frente, outros do lado, outros atrás. Alguns mais silenciosos, senador José Medeiros, me dirigiam olhares de ódio ou risos debochados. Outros lançavam ofensas. Terrorista, terrorista, gritavam alguns. Pensei na ironia. Foi terrorista a palavra com que fui recebida em um quartel do Exército, aos 19 anos, durante minha prisão na ditadura. Tantas décadas depois, em plena democracia, a mesma palavra era lançada contra mim. Uma comissária, a única mulher na tripulação, veio, abaixou-se e falou: "O comandante te convida a sentar na frente. Diga ao comandante que eu comprei a poltrona 15C e é aqui que eu vou ficar", respondi. O avião já estava atrasado àquela altura. Os gritos, slogans, cantorias continuavam diante de uma tripulação inerte que nada fazia para restabelecer a ordem a bordo em respeito aos passageiros. Os petistas pareciam estar numa manifestação. Minutos depois, a aeromoça voltou. "A Polícia Federal está mandando você ir para a frente. Disse que se a senhora não for, o avião não sai. Diga à Polícia Federal que enfrentei a ditadura. Não tenho medo de nada." Não vi ninguém da Polícia Federal.
Se esteve lá, ficou na porta do avião e não andou pelo corredor, não chegou até a minha cadeira. Durante todo o voo, os delegados do PT me ofenderam, mostrando uma visão totalmente distorcida do meu trabalho. Certamente não o acompanham. Não sou inimiga do partido, não torci pela crise, alertei que ela ocorreria pelos erros que estavam sendo cometidos. Quando os governos do PT acertaram, fiz avaliações positivas e há vários registros disso. Durante o voo, foram muitas as ofensas e, nos momentos de maior tensão, alguns levantavam o celular esperando a reação que eu não tive. Houve um gesto de tão baixo nível que prefiro nem relatar aqui. Calculavam que eu perderia o controle. Não filmei porque isso seria visto como provocação. Permaneci em silêncio. Alguns, ao andarem no corredor, empurravam minha cadeira, entre outras grosserias. Ameaçaram atacar fisicamente a emissora, mostrando desconhecimento histórico mínimo. Abre aspas, quando eles mataram Getúlio, o povo foi lá e quebrou a Globo, berrou um deles. Ela foi fundada 11 anos depois do suicídio de Getúlio Vargas. O piloto nada disse ou fez para restabelecer a paz a bordo, nem mesmo um pedido de silêncio pelo serviço de som. Ele é autoridade dentro do avião, mas não a exerceu. A viagem transcorreu em clima de comício e em meio a refrões pousamos do Santos Dumont. A Avianca não me deu, nem aos demais passageiros, qualquer explicação sobre a sua inusitada leniência e flagrante desrespeito às regras de segurança em voo. Alguns dos delegados do PT estavam bem exaltados. Quando me levantei, um deles, no corredor, me apontou o dedo xingando em altos brados. Passei entre eles no saguão do aeroporto, debaixo do coro ofensivo. Não acho que o PT é isso, mas repito que os protagonistas desse ataque de ódio eram profissionais do partido. Lula citou mais uma vez meu nome em comícios ou em reuniões partidárias, como fez nesse último fim de semana. É um erro. Não devo ser alvo do partido nem do seu líder. Sou apenas uma jornalista e continuarei fazendo meu trabalho. Esse relato da jornalista Miriam Leitão revela um lado absolutamente inaceitável num regime democrático. Senadora Ana Amélia. Isso é muito próprio, senadora Vanessa. Um ataque a uma profissional respeitada no Brasil e com prêmios no exterior. Isso é muito a cara do que está acontecendo na Venezuela, com jornais, televisões fechadas, blogs proibidos de trabalharem, a oposição sufocada e a guerra civil instalada na Venezuela simplesmente porque um presidente ditador quer impor a sua vontade sobre o Poder Judiciário, sobre o Ministério Público, que ainda bem uma promotora está levantando a voz e sendo independente. Eu queria dizer que o Brasil não é a Venezuela e que essa atitude é não só uma agressão a uma mulher, mas é também uma agressão à democracia em nosso país. É uma agressão à imprensa brasileira. E eu falo aqui não como integrante dessa corporação, falo aqui como cidadã, porque penso que nós não podemos tolerar esses atos de agressão contra quem pensa diferente. Aqui nós temos que lutar até a morte com quem pensa diferente de nós, mas não permitir que isso seja uma agressão à democracia. Concedo a parte a senadora Vanessa Graziotin. Eu agradeço, senadora Ana Amélia, cumprimento a Vossa Excelência por trazer esse assunto e usar quase que a totalidade do seu tempo lendo o relato da jornalista Miriam Leitão. Eu li hoje cedo, li pela manhã, fiz questão de ler todo o relato e me posicionei já também nas minhas redes sociais, senadora Ana Amélia, como Vossa Excelência, me solidarizando com a jornalista Miriam Leitão. E quero me solidarizar não só pelo que ela sofreu, como Vossa Excelência diz, como mulher, mas como cidadã, como ser humano, e nenhum ser humano merece qualquer tipo de agressão. Venha de onde vier. Vossa Excelência foi vítima, eu fui vítima de uma agressão que não foi só verbal, foi física dentro do avião, física. E, para meu espanto, a tripulação também teve uma conduta um pouco semelhante dessa relatada pela jornalista Miriam Leitão. Agora, eu cumprimento a
pela forma equilibrada como ela faz o relato. Veja, Vossa Excelência, é nessas horas que nós conhecemos as pessoas, como ela se portou e faz o relato. Ela diz, olha, esse não é o Partido dos Trabalhadores, mas são pessoas vinculadas àquele partido, pessoas que merecem a repreensão, seja de quem for. Com essa minha fala, e Vossa Excelência me conhece, sabe que eu tenho um monte de divergência em relação à jornalista Miriam Leitão, sobretudo sobre suas análises econômicas, mas isso não me dá o direito, não dá o direito a ninguém, a quem quer que seja, de desrespeitar o limite do outro ser humano. Então, cumprimento e faço, Vossa Excelência me permite, senadora Ana Amélia, de vossas palavras, as minhas palavras também. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Vanessa Graziotin, que aqui tem a missão de liderar a Procuradoria da Mulher e tem se posicionado em defesa disso. Agora, senadora Vanessa, eu pondero o seguinte, a jornalista foi, eu diria, muito equilibrada e até generosa quando diz que este não é o PT. Ela faz uma defesa do partido, mas eu indago, mas se o presidente, a liderança mais fulgurante do partido, o ex-presidente da República, o ex-presidente Lula, ele próprio, nas manifestações que faz para o partido, ataca a jornalista, ele está dando a senha para os seus militantes fazerem o mesmo e fazerem da forma como sabem fazer, de maneira agressiva, de maneira desrespeitosa, de maneira violenta, porque a violência verbal, às vezes, fere muito mais do que a própria violência física. Então, é nessa medida que eu venho aqui à tribuna para lamentar profundamente o que aconteceu com a jornalista Miriam Leitão, e não faço porque se trata de uma figura muito conhecida, muito respeitada. Faço porque qualquer ser humano, eu já vivi dentro de um avião da Azul a mesma situação, e da mesma forma, nenhum servidor da companhia foi capaz de chamar atenção para isso. E penso também que eu como ela, não reagi porque eles costumam estar em bandos e atacar em bandos, porque esse é o ato da covardia. É o ato da covardia, em bandos contra uma pessoa. Foi assim também com Janaína Pascoal, quando fizeram as agressões a ela nas portas dos aeroportos, esperando por ela em bandos, porque aí se sentem encorajados, mas não são capazes de, sozinhos, na democracia, na divergência verbal, enfrentar o problema. Com muita atenção, com a aquiescência do senador, eu acho que permite a parte ao senador José Medeiros. Muito obrigada, senador Lazier Martins. Senadora Ana Amélia, meus parabéns por trazer esse assunto. E também queria parabenizar a senadora Vanessa pelo posicionamento, que, inclusive, eu fiquei gratamente surpresa. Entretanto, é de se lamentar a nota feita pelo Partido dos Trabalhadores, no qual praticamente culpa a vítima pelo que aconteceu, ao justificar que a Rede Globo, pela empresa para a qual trabalha a jornalista, é em grande parte responsável. Está aqui. Não podemos, entretanto, deixar de ressaltar que a Rede Globo, empresa para a qual trabalha a jornalista Miriam Leitão, é em grande parte responsável pelo clima de radicalização e até ódio porque passa o Brasil. É inaceitável isso, porque quer dizer que daqui para frente, então, todo funcionário da TV Globo pode ser hostilizado, quer dizer, infeliz a nota do PT. Muito obrigado. Eu até recomendo, para quem não conhece a história da jornalista, que leiam o livro Em Nome de Meus Pais, do jornalista Matheus Leitão, que retrata muito bem a saga vivida por Marcelo Neto e por Miriam Leitão. Então, eu penso, com muita atenção, eu concedo a parte ao senador Capiberibe. Vossa Excelência traz à tribuna do Senado um tema que é objeto das minhas preocupações dos últimos anos. Esse esgarçamento das relações na sociedade brasileira, que termina culminando com situações como essa, e que eu lamento e presto solidariedade à jornalista Miriam Leitão e lhe parabenizo por trazer isso à tribuna. Eu continuo preocupado, né? Esses acontecimentos se reproduzem a cada momento, seja nas relações diretas das pessoas ou nas mídias sociais. Precisamos dobrar essa página da história do Brasil. Nós tivemos, é inevitável, nós estamos entrando no 3º ano da crise política, sem que nós consigamos enxergar uma luz no final do túnel.
mas nós precisamos sim dobrar essa página. E eu não vejo uma outra alternativa que devolver a voz ao povo para que resolva definitivamente essa polarização, que é uma polarização sem conteúdo. É uma polarização feita por grupos de interesses imediatos. A gente precisa dar esse salto na democracia brasileira. Quando a democracia encolhe, a tolerância floresce, infelizmente. Muito obrigada, senador, especialmente pela última frase, que é o resumo extremamente verdadeiro do que está acontecendo no país. Então, essa situação nós não podemos tolerar, e agradeço imensamente a parte da senadora Vanessa, do senador José Medeiros, que peço agora também a generosa atenção, se posso conceder, ao também jornalista Lazier Martins, que também já viveu uma experiência de muitos anos como repórter e sabe das dificuldades que um profissional da comunicação tem hoje no exercício da sua profissão em nosso país, dada esse recrudescimento da violência que é inaceitável. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero aproveitar a oportunidade para me congratular com o seu pronunciamento e aderir por inteiro ao conteúdo. Inclusive, eu estava preparado para fazer um pronunciamento, talvez não com o seu mesmo brilho, mas com o mesmo sentido, porque li hoje pela manhã o relato da jornalista Miriam Leitão e achei totalmente repulsivo o que ela viveu. Aliás, isto vem se tornando uma rotina. Há poucos dias aconteceu coisa parecida com o senador Ferraço, num voo Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo. Há um pouco mais de tempo, testemunhei e, inclusive, intervim para evitar vias de fato com o deputado Pepe Vargas, do Rio Grande do Sul, num voo Brasília-Porto Alegre. Só que aí eu tenho a elogiar o que hoje não posso elogiar. É que, na oportunidade, os comissários acudiram e o próprio piloto do avião teve que vir. Tamanha era a gravidade da discussão. E ele determinou que, se cada um não fosse para o seu lugar e não terminasse a discussão, chamaria a Polícia Federal e os dois não viajariam. Isso é autoridade. Isto eu vi e me agradou muito. Agora, o que aconteceu com a jornalista Miriam Leitão é completamente censurável no comportamento da companhia aérea. Tinha obrigação. E entendo que a jornalista Miriam, por inúmeras razões, também não merece essa agressividade, porque foi uma lutadora. A senadora esteve junto, estivemos lá há poucos dias na sessão de autógrafos do Matheus, filho da Miriam Leitão, que narra a prisão da mãe e do pai do Estado do Espírito Santo à época do regime militar. Então, há um engano com relação à interpretação das posições, uma pessoa muito coerente, seja lá a respeito da posição em que esteja escrevendo. Então, eu adiro por inteiro ao seu pronunciamento, quero que faça parte, porque pretendia também falar sobre esse assunto, e acho que está na hora de pedirmos um posicionamento da direção do Senado com comunicação às companhias aéreas, para que, na hipótese de repetição desses casos, tome uma atitude, para que não continue essa rotina que está se criando. Muito obrigado. Agradeço muito, senador Lazier Martins. De fato, é uma situação, quero cumprimentá-lo pelas providências tomadas em relação, veja só, era o contrário, nós estamos falando de posições divergentes, eram petistas agredindo a jornalista Miriam Leitão. No seu caso, eram antipetistas agredindo um deputado. E Vossa Excelência entrou para apaziguar e para que o voo fosse realizado com tranquilidade. E também parabéns ao comandante daquele voo, que Vossa Excelência estava presente, que demonstrou aí a seriedade, o rigor e a responsabilidade, porque isso, quando começa, você não sabe como termina um ato de, eu diria assim, de violência e de agressão, como aconteceu nesse voo que estava a jornalista ou que estava a Vossa Excelência. Então, cumprimentos pela sua atitude também e os comandantes e comissários desse voo que estavam fazendo o trecho Brasília-Porto Alegre, eu imagino. Eu queria também aqui, para encerrar,
caro senador José Medeiros, a Associação Nacional de Jornalismo, através de uma nota assinada pelo diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, Ricardo Pedreira, afirmou que a associação se solidariza com a jornalista e que o comportamento violento revela autoritarismo. A nota acrescenta: é preocupante esse tipo de manifestação de intolerância em relação à atividade jornalística. Revela autoritarismo, obscurantismo e um lamentável comportamento violento em relação ao exercício profissional. A NJ se solidariza com a Miriam na certeza de que ela continuará fazendo jornalismo de grande qualidade que sempre fez. Também a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativo, a ABRAGE, divulgou nota repudiando o comportamento dos passageiros que, de maneira covarde e intolerante, atacaram a colunista Miriam Leitão. Para a associação, não há nada que justifique assédio violento a qualquer cidadão por suas posições ou seus atos. Infelizmente, o acirramento de posições políticas tem levado à proliferação de situações como essa, seja em aviões, restaurantes e mesmo hospitais. É claro que, quando lideranças do PT reclamam dos restaurantes que isso acontece, é para ver quanto dói isto. Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco. É para sentir o que é também sentirem a agressão por conta dessa divisão da sociedade, nós e eles. Então, plantou-se a semente desse ódio, dessa radicalização, e agora estão provando do veneno que semearam e distribuíram na atividade política. Eu lamento profundamente, porque sempre tive, pelo Partido dos Trabalhadores, grande respeito, apesar das divergências, nos embates que tivemos nas disputas eleitorais no meu estado do Rio Grande do Sul, em que alguns casos isolados tiveram uma situação absolutamente inaceitável, porque calúnia, difamação, não faz parte de um bom exercício democrático. O bom exercício democrático faz, sim, senador José Medeiros, com a discussão de respeito de elevado nível e com o interesse nacional como prioridade, e não simplesmente para denegrir, para desconstruir biografias que foram construídas com muito trabalho e com muita dignidade. Também o antagonista faz registros e no Twitter, a Janaína Pascoal dá uma mensagem à Miriam que, coincidentemente, quando esse bando me agrediu, escreveu Janaína Pascoal, os membros estavam parados no meu portão de embarque esperando. Então, queremos combater, temos que combater, temos responsabilidade de combater isso. O Brasil, decididamente, não é a Venezuela. A Venezuela cala a imprensa, a Venezuela cala o judiciário, cala o Ministério Público, cala a sociedade, cala a oposição. Democracia, decididamente, não é isso. E os brasileiros não aceitam esse grau de violência, de intolerância e de ódio. Foi pregado e semeado por um partido que hoje reclama dessa situação que nós estamos vivendo. Muito obrigada, senhor presidente.